alunos! Essa semana vocês vão aprender um conteúdo novo, é o conteúdo de triângulos. Eu vou explicar a definição, o que é um triângulo, as classificações quanto aos lados, quanto aos ângulos e a condição de existência para um triângulo existir. Então vamos aprender um pouquinho sobre triângulos. Na definição de triângulos, triângulo é um polígono de 3 lados. Ele vai ter 3 lados e vai ter 3 vértices e 3 ângulos. Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos A, B e C, as pontas. Os lados são os segmentos AB, BC e CA. E é identificado com um traço em cima. E os ângulos internos são os ângulos que ficam dentro, A, B e C, e é identificado com acento circunflexo. São os ângulos internos do triângulo. Os triângulos são classificados quanto aos ângulos e quanto aos lados. Quanto aos lados, existem 3 classificações. Tem a primeira classificação quando o triângulo é equilátero, que tem 3 lados congruentes, ou seja, 3 lados iguais. Eu tenho aqui um triângulo, não coloquei as medidas, mas só observando a figura já dá para perceber aí que os 3 lados são congruentes. Logo, esse triângulo ele é dito equilátero. Tem um outro tipo de triângulo que é o triângulo escaleno. É quando o triângulo não tem lados congruentes, ou seja, não tem lados iguais. Nesse caso, cada medida aí, observando no triângulo escaleno, cada lado aí vai ser um tamanho diferente. E tem um terceiro triângulo, que é o triângulo isósceles. É quando tem 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados iguais. Eu poderia colocar a medida aqui, 5 e 5, mas nesse caso aí eu só coloquei mesmo só o desenho. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos também são 3. Tem o obtusângulo, que é quando tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Eu vou deixar as indicações aí nos cards sobre os tipos de ângulos, que foi uma outra aula que eu gravei, que vai ajudar bastante aqui para lembrar o conceito aqui de classificação de triângulos quanto aos ângulos. Obtusângulo, lembra de um ângulo obtuso, que é um ângulo de maior que 90 graus, que vai ser esse ângulo aqui maior. Tem um outro ângulo que é o acutângulo. É quando o triângulo tem 3 lados, 3 ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Aí eu coloquei aqui o exemplo de um triângulo que tem 3 ângulos agudos. E tem um outro aqui triângulo que é dito triângulo retângulo. É quando tem um ângulo reto. Ou seja, o ângulo mede 90 graus, exatamente 90 graus, que vai ser a interseção aí dos 2 lados, vai formar um ângulo reto. Esse triângulo retângulo, ele é um triângulo muito importante na geometria e os lados que formam um ângulo reto têm um nome específico, são chamados de catetos. Esse lado com esse lado do triângulo vai formar um ângulo reto. E o ângulo oposto ao ângulo, o lado oposto ao ângulo reto, esse lado maior aqui, é chamado de hipotenusa. Esse triângulo é muito estudado na geometria. Um tópico importante sobre triângulos é a condição de existência de um triângulo. Depende da medida para o triângulo existir. Para um triângulo existir, cada lado tem que ser menor que a soma dos 2 outros lados. Ou seja, coloquei aqui um exemplo. Eu tenho um triângulo de lado 2, 3, 4. Para existir, o lado de um triângulo, por exemplo, 2, tem que ser menor que a soma dos outros 2. É menor que 4 mais 3? É. Verdade, porque 2 é menor que 7. E se eu pego o lado 3? 3 é menor que 2 mais 4? Sim, é verdade. E se eu pego o lado 4? 4 é menor que 2 mais 3? É verdade. Então, logo, dá para desenhar esse triângulo. Mas vai haver casos que não vai ser possível. Se um lado for maior que a soma dos outros 2 lados, aí não existirá um triângulo. E por hoje era isso que eu queria passar para vocês.
Um abraço e até a próxima aula sobre triângulos.